Olá, eu sou Doralice Scarfi, tive um AVC isquêmico há 6 anos e 7 meses, completando agora. Bom, eu às vezes venho aqui responder perguntas que me fazem. Aqui pelos meus vídeos, né, dos comentários, as pessoas me fazem pergunta e algumas eu já respondo, que é muito simples, eu já respondo ali, algumas um pouquinho mais complexas, eu venho responder aqui, e principalmente perguntas que uma pessoa faz, eu sei que é de interesse de tantas outras, aí eu venho responder. A Lívia Maria, ela me fez uma pergunta. Doralice, quando a gente sabe que o braço está voltando? Parece uma pergunta simples, uma pergunta óbvia, não parece? Mas não é tão assim. Eu tenho certeza, do jeito que eu vou explicar agora, né? Você vai entender perfeitamente quando o braço está voltando. Gostou do tema? Deixe seu like e fique comigo até o final. Bom, antes de eu dar início à resposta da Lília Maria, eu quero fazer uma parte do último vídeo que eu postei, que eu coloquei uma legenda 21 de abril de 1923, quando o correto seria 21 de abril de 2023. E quem me chamou a atenção foi um querido seguidor que falou assim: nossa, Dona Alice, você avançou 100 anos, quer dizer, você retrocedeu 100 anos, você voltou 100 anos. Bom, e o vídeo já estava no ar. Isso eu editei à noite, né? À noite e sem o óculos, né? Então, eu peço minhas desculpas, mas eu acho que eu não vou tirar o. Depois eu vou fazer na descrição uma errata, mas eu acho que a legenda não vai ter como tirar, mas eu acho que as pessoas vão entender, né? Que foi um erro de edição. Bom, voltando à pergunta da Lívia, como é que eu sei que meu braço vai começar a mexer? Quando as pessoas às vezes fazem essa pergunta, ela já tem alguns indícios ali que ela fica pensando: será que isso é uma mensagem? Será que isso é um início? Será que isso é um presságio? Quando começa a coçar, tem pessoas que acham que o movimento vai voltar. Quando começa a dar aquela coceira. Quando o braço começa a fazer uns espasmos, você está parado e de repente seu braço faz assim, sozinho. São movimentos involuntários, né, do músculo. As pessoas já ficam, opa. E eu vou até contar uma coisa. Logo no início, quando eu estava hemiplégica, às vezes eu tinha uma cuidadora. E quando às vezes eu estava lá deitada lá na sala, assim, meu braço fazia assim, ela falou assim: ai meu Deus do céu, eu vou perder meu emprego. Ela falou assim, gente, ela achava que meu braço estava voltando. Porque o braço que não mexe, de repente, ele faz sozinho isso, ela achava que era isso. Mas também não é, tá? Isso aí é uma contração involuntária do músculo, são espasmos e não tem nada a ver com a volta do movimento. Tem pessoas que começam a ter tremor, e acha que isso também é um presságio, isso daí, né? Quer dizer, é um sinal de que o braço vai voltar. Bom, então vamos desmistificar isso, tá? Coceira, espasmos, tremor, nada a ver. Bom, eu acho que estou um pouquinho. Acho que melhorou. Quando a gente fala braço é uma coisa muito complexa, não é uma coisa só, né? O braço tem muitas articulações. Então, por isso que a gente fala membro superior, tá? Quando a gente fala membro superior, a gente lembra essa região toda do braço, que pega a região escapular e tudo mais. E quando a gente fala membro inferior, a gente vai falar da perna, que começa desde aqui em cima, né? Aqui de cima, do quadril e vai descendo, ok? Muitos de vocês que passaram, eu acho que a maioria, né? A maioria, na verdade, é quem passa pela uma avaliação logo depois
de um AVC, começa um tratamento de fisioterapia, a fisioterapeuta faz muitos testes com vocês, né? Manda levantar, manda baixar, ela faz ver até quando você consegue. Então é adução, abdução, flexão, tem circundução, tem vários movimentos. Na verdade, quem faz tudo isso acontecer é o nosso responsável, é o ombro. O ombro é a articulação que mais movimentos faz, que acontece, né? E a terapeuta ocupacional certíssimo, que ela vai pedir vai fazer todos, e eles vão marcando ali. Por quê? Porque com o tempo você vai melhorando, coisas que eu não fazia hoje, dali a pouco eu vou estar fazendo. Aí você vai estar ganhando, Vivian, movimento do braço, tá? Então, quando você mesmo vai perceber que antes você não conseguia fazer nada. Gente, geralmente a gente sai do hospital depois de um pós-AVC hemiplégica, com hemiplegia. Você não tem nenhum comando na hemiplegia, ok? E vai, começa os exercícios, daqui a pouco as terapias. Daqui a pouco você começa a fazer isso aqui, ó, você não fazia isso. Ou de repente também a gente vai mudando de fase, né? Conforme as terapias, a gente vai passando por uma outra fase. A gente vai sair da hemiplegia, que o braço era imóvel, paralisado, e a gente vai para a fase da hemiparesia. Hemiparesia, o braço já faz alguns movimentos, mas meio aleatórios, né? Você não tem muito comando nos seus movimentos, mas ele já movimenta. Ele já saiu daquela fase de paralisia total, quando você estava na hemiplegia, quando você saiu lá do hospital, ok? Então já melhorou, deu um passo. Então na hemiparesia, ali que as coisas vão começar a acontecer, principalmente se for você estiver bem encaminhado, principalmente com um profissional, isso é importante falar, um profissional é muito importante nisso, né? As coisas, tem gente que insiste que sozinha as coisas vão acontecer, e depois quando os anos passam, se dá conta que não era assim, se arrepende, fala para mim, Dona Alice, eu deveria ter feito lá atrás e tudo mais. Tá? Então isso é um alerta para você que está tendo agora, teve há pouco tempo. Tá? Não deixe esperar passar muitos anos para entender que você precisa desse profissional. É claro que em casa a gente vai dando continuidade, a gente não pode parar, não pode fazer atividade somente quando o profissional está ali. Né? Não, a gente vai ter que fazer a lição de casa. E esse canal aqui, ele te ajuda nisso, né? Ele te ajuda nisso. Se você for na playlist, você vai ter exercícios para braço, ombro, mão, né? Para ombro, braço, mão, enfim. Vai ter para membro superior, para membro inferior, né? Aí eu consigo detalhar um pouco mais, né? As funções de algumas partes mais importantes, como a cintura escapular, né, como o romboide, enfim, alguns ali eu acabo explicando, sendo mais ênfase, porque ele é preciso. Por que a gente tem o trapézio aqui, ele é importante? Bom, mas o trapézio está ali, começa aqui no pescoço, termina quase meio das costas. Ele tem a ver com isso? Tem a ver com o movimento, com a força, né, com a estabilidade. Então, são muitos componentes. Então, nós vamos trabalhar, veja bem, com as articulações, né? Vamos trabalhar com os músculos que faz o movimento, né? Que sustentam o movimento, que eu consigo abaixar, que eu consigo levantar através dos músculos. E os nervos, né? No caso, a gente tem 3 nervos. Esses nervos são responsáveis para o cérebro mandar enviar, você entendeu? Eu quero fazer tal coisa. É o cérebro que vai participar dessa parte do movimento, que é muito importante. Por isso que a gente fala estimulação neural, estimulação neural. O movimento passa pelo nervo, que é sinal do cérebro. Então, para o movimento acontecer, eu vou precisar dessas 3 coisas ali ativas. E elas só vão ficar ativas se elas forem exercitadas. Parada, elas não vão ativar do modo que deveria, do tempo que deveria, entendeu? Depois o padrão começa a se estabelecer. E com tudo isso,
A órtese é indicada porque já sabe, não, mas agora meu braço é molinho, não, meu braço está normal, daqui a pouco o braço faz tchau, daquela contratura, que a espasticidade, né? Aí começa, aí a mão começa, aí as pessoas entram em desespero. A hora que baixa a espasticidade, as pessoas entram em desespero. A espasticidade, ela é dolorida, ela incomoda, ela, enfim, ela preocupa. E quanto maior o seu grau de espasticidade, menos chances de você ter o movimento. Por isso, e agora, Dora, estou com espasticidade, tem remédio, tem chá para isso? Não. É o neurologista que vai avaliar e vai indicar. E às vezes é ele mesmo quem aplica, né, a toxina botulínica, que tem os pontos, quais os pontos que ele vai aplicar. E o fisiatra também é um profissional que faz isso, ok? Eu ouvi dizer, eu nunca, não conheço, mas eu ouvi dizer que tem fisioterapeutas fazendo essa aplicação também de toxina. Eu desconheço, mas eu sei que já tem, né? Eu não conheço pessoalmente uma pessoa, né, um profissional desse que faça, mas eu sei pela internet que já estão fazendo. Mas eu sei mesmo que a pessoa que, até onde eu sabia, né, que as coisas também mudam, é claro, pode ser que agora os fisioterapeutas estão tendo mais essa qualificação que antes não tinha, né? Mas ficava mesmo para o neurologista e o fisiatra, ok? Mas não quer dizer que outros profissionais possam também exercer essa função, né? Essa especialização. Bom, então é isso. Eu falo muito, nos primeiros exercícios, os primeiros meses do meu pós-AVC, eu mostro que tudo que a gente vai fazer, a gente faz assim, ó, com o corpo, em bloco, e faz assim, ó, meu braço está mexendo, mas a pessoa vai em bloco, faz isso daqui, ó, bloco. Então eu tenho aqueles exercícios do cone para dissociar, isso é uma coisa, isso é uma coisa, isso é outra coisa. Lembra? Se você olha, gente, é só ir lá onde está na playlist exercícios para ombro, braço e mão que vocês vão ver. E cones que você faz em casa, que eu expliquei, que tudo que eu aprendi com a minha terapeuta ocupacional e compartilhei com as pessoas que seguem esse canal, certo? Então é isso. Agora, meu braço, aí eu consegui, agora eu já consigo elevação, né? Eu consigo flexão, adução, enfim, eu consigo rotação, mas minha mão não mexe. Meu braço está mexendo, eu já faço isso daqui, eu já faço isso daqui. E minha mão ainda não mexe. Bom, então, por que sua mão ainda não mexe? Não está passando como uma corrente elétrica que é emitida pelo cérebro. Essa corrente não está passando pelo nervo, certo? Não está passando. E tem que ter mesmo especialista mesmo para avaliar o seu caso, né? Eu digo fisiatra nesse momento, quem puder, é muito, muito bom. É claro, o fisiátrico, o terapeuta ocupacional tem que estar sempre, viu, gente? Sempre. Eu sei que muitos fisioterapeutas ajudam muito na questão do membro superior, ajudam, faz o alongamento, faz a eletroestimulação funcional, né? Mas ele não tem, assim, aquela formação, as técnicas que tem o terapeuta ocupacional, né? Então, por isso que eu falo, nossa, as minhas fisioterapeutas ajudaram muito. A Agnes, eu não posso falar o quanto ela me ajudou também no membro superior, mas foi realmente com o terapeuta ocupacional que a coisa deu bom. Ela mesma falava, ela conversava, até é importante eles se conversarem também, os profissionais, se isso for possível, né? É legal, né? Esse trabalho conjunto entre as duas. Então, a espasticidade vai realmente dificultar essa volta do movimento, tá? Aí, dona Alice, o movimento está voltando. O movimento está voltando quando você consegue. Eu não fazia isso, não levantava meu braço. Eu não fazia isso. E na diagonal, eu não fazia isso. Bom,
eu começo, meu dedo, olha, pra mim, eu particular Doralice, quando eu falei assim, minha mão vai mexer, bom, sempre falei, mas quando meu polegar começou a mexer, eu tenho vídeos falando sobre isso. E no momento que isso aconteceu, eu já filmei e tal. No momento que meu polegar começou a mexer um pouquinho, eu falei, agora bota, né? Então esse foi o meu sinal. O meu sinal foi um polegar, né? Mas eu estava num processo ali intenso de reabilitação, tá? Isso aconteceu dentro do Instituto Luci Montoro. Eu estava internada, fazendo uma reabilitação intensiva por internação. Isso aconteceu dentro, eu estava lá no meu leito, lá no quarto, não era nem terapia, nem nas sessões, porque ela tinha 2 sessões por dia, ela tem 2 sessões por dia de terapia ocupacional, além do que tem a robótica. Eu não fiz a robótica lá porque meu tempo de internação foi pouco, então eu fiz a robótica. Porque quando começa, gente, às vezes você vai, pega uma coisa, você faz, mas ainda é muito custoso, trabalhoso, difícil, precisa muito atividade depois disso para você realmente, né? E mesmo assim nunca será a mesma, tá? Ó, nunca será a mesma, ó. Não. Mas a gente mesmo assim agradece, né, por ter conseguido ter função. O que é função? Quando eu pego uma coisa, quando eu empurro uma coisa, quando eu levanto uma coisa, né? Quando eu largo, peguei, larguei, isso é função. Aí você sabe que sua mão está funcionando. Pode não ser ainda, né? Numa potência que a gente gostaria, num grau de habilidade que a gente gostaria. Mas as pessoas já começam a fazer as coisas. E quando ela começa a fazer as coisas, começa a função, o cérebro automaticamente ele vai se apropriando daquilo, vai se apropriando do cérebro, e daqui a pouco você está fazendo, você se dá conta que você está fazendo. Por quê? Aí a gente já começa, ali realmente aconteceu a plasticidade neural, né? Isso que é bacana. Então, eu espero ter feito que você que fez essa pergunta, né, Lívia, e vocês que estão assistindo, entenda que a volta do movimento não é de um dia para o outro que acontece, né? Eu sei que para ele acabar é assim, para a gente perder o movimento é assim, né? Pá! É assim. Eu levantei, fui ao banheiro, voltei, dali a pouco caí na cama, daqui a pouco nada vestia. Acabou. Para perder é assim, é fração de segundos, a gente perde. Agora para voltar, ele poderia também voltar assim, né? Não, mas não é. É bem trabalhoso, mas eu tô aqui para dizer que dá certo, que dá certo. A gente só não pode desanimar. Tem que continuar tentando, e você vai conseguir. Lívia, espero, eu fui bem ali para você, eu falei, quando sua mão começar, você sentir sua mão movimentando, né? Seu braço movimentando. Mas quando a gente fala em braço, a gente tem que passar pelas articulações do ombro, as articulações do cotovelo, né? Que é uma articulação, do punho, né? Os nossos dedos têm as articulações. Então é algo bem... Deu para entender? Bom, mas a gente consegue. Fácil não é. Por isso tem que ser persistente, tem que ter coragem. Um grande abraço, até a próxima. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, assina o sininho, ativa o sininho que tem aí, que quando eu colocar vídeo você vai ficar sabendo. E o like. Não esquece meu like. Tchau.